Vamos lá para mais uma questãozinha aqui de banco de dados também. Olha só, agora a gente vai ter aqui uma representação dos dados, né? E aí a gente vai entrar em outra seara, que é a seara dos modelos de dados. Ah, professor, o senhor falou da arquitetura em 3 esquemas, agora vai falar do modelo de dados. É a mesma coisa? Não. Primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte: modelo de dados é diferente da arquitetura em 3 esquemas, certo? Então, embora em determinado momento você ache que ele serve para a mesma coisa, quer dizer, por exemplo, que ele serve para incluir uma certa abstração, os modelos de dados eles têm uma nomenclatura ou uma distribuição diferente dentro das diversas camadas da arquitetura. Então, olha só, considerando a figura apresentada, que ilustra o modelo de banco de dados hipotético, essa figura aqui em cima, julgue o item que se segue. E aí ele diz o seguinte: a figura expõe um modelo de dados lógico, uma vez que ela contém detalhes de implementação e é independente de um SGBD. Então vamos lá, o que a gente tem? A gente tem 3 níveis de modelo de dados. No modelo de dados mais alto, a gente tem o nível de modelo de dados conceitual. E aí, esse nível de modelo de dados, ele é independente de SGBD, ou seja, o SGBD, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ele não está definido quando você descreve o seu modelo de dados, ou seja, quais os dados vão ser armazenados no seu banco de dados no esquema conceitual, tá? E aí, outra característica é que ele é o mais abstrato. O que é ser mais abstrato? É que ele oculta o maior número de detalhes. Então, ele é o que? Ele é mais fácil de ser, de mais fácil entendimento. Geralmente, a gente vai usar a notação conceitual, ele tem vários elementos gráficos, né? Ou seja, caixinhas que vão descrever o nosso modelo. Isso aí facilita a interpretação, entendimento, etc. No segundo nível, a gente vai ter aqui o nível de dados lógico. O nível de dados lógico, ele vai ter aqui a independência ainda de um SGBD específico, mas você vai definir qual é o tipo de SGBD que você vai utilizar. Por isso que a gente fala que o modelo relacional é um modelo lógico, porque o modelo lógico relacional vai limitar a quantidade de SGBDs que você pode usar. Você, a partir do momento que você descreve o seu modelo de dados como modelo de dados relacional, você vai ter um conjunto menor de SGBDs que você pode usar. Ele tem um nível de abstração intermediário, mas ele é também conhecido como nível representacional. Tá? Ou de implementação. O que isso quer dizer? Que você vai ter aqui um conjunto de informações suficiente para que, a partir do modelo lógico, usando uma linguagem específica, por exemplo, SQL, você consegue enviar comandos para o seu SGBD e o SGBD vai se encarregar de transformar esse comando em um esquema interno ou em um modelo de dados que a gente chama de um modelo de dados físico, né? E aí, o modelo de dados físico, ele vai associar ele à forma como os dados são armazenados dentro dos arquivos, né? Então, aqui, ele vai descrever os arquivos de dados. E aí, o que a gente tem aqui como informação? Aqui a gente tem que ele é totalmente dependente de um SGBD, totalmente, colocar assim, alinhado, né, com um SGBD. Ele é o menos abstrato, porque ele precisa descrever exatamente como os dados vão ser armazenados, no sentido que ele descreve o quê? Ele descreve o que a gente chama da organização dos arquivos,
ou seja, a forma como os arquivos estão organizados, e o método de acesso. E aí você vai perguntar, o que danado é isso? Imagine um livro, certo? Um livro específico lá de um assunto que você gosta, para ficar mais fácil. Sei lá, direito constitucional. Adoro direito constitucional, professor. Então pensa um livro de direito constitucional, e aí você tem lá a organização do livro, né? Ele está organizado em vários capítulos, e aí você vai ter tudo direitinho lá, a sequência dos assuntos. Isso aí é o que a gente chama de organização do livro. E o método de acesso? Se eu peço para você procurar lá por direitos e garantias fundamentais, você pode usar o índice, você pode ir lá no final no índice remissivo, você pode ir passando página por página até chegar no tópico de direitos e garantias fundamentais. Então, o método de acesso é como você faz para chegar em um determinado registro dentro do seu arquivo de dados, da mesma forma que você usa algum método de acesso para chegar em uma informação dentro de um livro. E a organização do arquivo é que vai permitir que você tenha diferentes métodos de acesso. Então, se você organiza o arquivo de forma sequencial, fica mais fácil você fazer uma busca por um registro dentro desse arquivo específico, tá? Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem os 3 níveis de modelo de dados: conceitual, lógico e físico. E aí ele diz o seguinte: a figura expõe o modelo lógico negativo. Essa figura, ela apresenta elementos gráficos, ela apresenta elementos simples, ela não detalha muito bem os tipos de dados com informações específicas. Ela, no máximo, vai apresentar aqui a cardinalidade, né? A cardinalidade. Vai apresentar aqui uma restrição de integridade, que é justamente um atributo-chave de cada uma das entidades, mas ela não faz muito mais do que isso, né? Então, se você observa essa figura, ela é uma figura que dá para entender. O que a gente está mostrando nessa figura? Que uma licitação, ela possui uma ou mais modalidades, e que uma modalidade pode estar associada aí a, no caso, uma ou nenhuma licitação, né? Vai que o município não fez alguma licitação de um tipo específico, então ela tem a informação sobre a modalidade de licitação, mas ela não foi associada a uma licitação específica. E aí você tem aqui um relacionamento entre licitação e modalidade, e aí você tem os atributos de cada uma dessas entidades. Então, isso aí é um modelo que é um modelo lógico, ou melhor, é um modelo conceitual, né? Um modelo lógico, ele precisaria ter aqui informações sobre os tipos de dados e as restrições de integridade, tá? Então, isso aqui é o que falta nessa figura, e ela geralmente, o modelo lógico, ele não é descrito em cima de elementos, vamos dizer assim, gráficos tão simples, né? Ele pode até ter uma estrutura gráfica, mas ele vai detalhar um pouco mais, apresentando os tipos e as restrições de integridade, beleza? Então, temos um erro aqui na questão, por se tratar exatamente de um modelo conceitual e não um modelo lógico, tá? Então, vamos colocar aqui conceitual, beleza? Tranquilo aí? Então, questão errada, vamos em frente para a próxima questão aqui da nossa aula, né? Então,